paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez estou aqui neste canal abençoado, maravilhoso que Deus nos deu, para estar falando da palavra do Senhor. Vocês que gostam de ouvir, digam amém aqui embaixo no comentário, tá bom? Coloque seus pedidos de oração aqui no comentário também, que eu vou estar sempre apresentando ao Senhor esse canal, as pessoas que colocam os comentários, né, pedindo oração, para que o Senhor venha estar agindo na vida de cada um de vocês, realizando o sonho, o desejo do coração de vocês, tá bom? As necessidades do povo dele. Então, vocês que crê, coloca aqui o seu nome e o seu pedido de oração. Sabe que eu sempre na madrugada apresento a Deus, né, os pedidos de oração nos comentários aqui do canal, tá bom, gente? Gente, hoje nós vamos meditar um pouco, né, na leitura da palavra do Senhor. E você que tem uma Bíblia, pode abrir aí na sua Bíblia, no Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o versículo é o 4, tá bom? Que diz o seguinte: quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje, né? Aqui da palavra do Senhor. E aí, meus amados irmãos, a gente volta no capítulo 27, né? E começa a ler ali o texto. Paulo estava sendo levado preso, né? Acusado de perturbador de Israel, né? E ali Paulo estava com alguns amigos, né? Marinheiros e várias outras pessoas dentro de uma navegação, né? Sendo mantido em cárcere, porém, né? A Bíblia nos diz que ele era um preso, porém com algumas liberdades. Paulo era tratado de uma forma muito especial, né? E conhecido por muitos. Então ele tinha uma certa liberdade mesmo estando preso, né? E eles estavam transportando Paulo para outra cidade, né? Naquela navegação. E lendo a história a gente vê que a navegação, né? Ela sofreu um naufrágio. E todos poderiam vir a morrer, né? Ali naquele naufrágio. Mas a palavra do Senhor nos fala que não morreram, né, por causa da vida de Paulo, que estava com eles ali dentro daquele navio, e por isso o Senhor os poupou, né? Paulo, por sua vez, teve um encontro com o Senhor, né? E Deus falou para ele que ia livrar, né, todos da morte, mas que aquele navio seria destruído. Vamos ler aqui pra gente entender isso. É no capítulo 27, versículo 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, versículo 24, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Versículo 25 ainda vai dizer assim: assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como foi me dito. E o 26 que diz assim: devemos ser arrastados para alguma ilha. O anjo do Senhor teve um encontro com Paulo, né, e falou para Paulo o que iria acontecer. Além do texto, a gente entende que seria destruído aquela navegação, né, porque vocês sabem que no mar muitas, né, tempestades, vendavais, temporal, há sempre muitas coisas ali, ondas gigantes, que é muito arriscado navegar por um mar quando ele está bravo. E Paulo estava dentro daquele navio, por isso o Senhor, né, poupou a vida desses homens que estavam com ele. Disse que ia lhe entregar, né, a vida deles nas mãos de Paulo. Então Paulo era para cuidar, ajudar, né? Então entendemos nessa leitura que Deus guardou a vida de Paulo também como os que estavam com ele, né? Paulo deveria ir ao encontro de César, né? Ele estava sendo julgado, estava sendo, né, acusado de muitas coisas, né, de perturbador de Israel. As pessoas achavam que ele ficava fazendo reuniões, né, criando tumultos, mas mentira. Paulo apenas pregava a palavra de Deus, né? Manifestava ali o poder de Deus na vida de Paulo e ele curava as pessoas. E essas pessoas aí são pessoas incontentes com a vontade de Deus, com a obra do Senhor e querem de alguma forma atrapalhar. Então estavam levando Paulo preso como se ele fosse um criminoso. E enquanto eles navegavam naquele grande mar ali, aconteceram várias coisas a qual a embarcação, né, foi sendo comprometida ali o tempo todo, né? Mas todos ali estavam seguros por causa que Deus já tinha falado para Paulo que ia guardar a vida de todos, que todos chegariam com vida, né, em terra. E assim aconteceu, né? A navegação foi destruída, como a palavra nos falou. Muitos deles foram nadando até chegar, né, na beira da praia ali onde tem terra. E alguns se agarraram nos pedaços das tábuas, né, do navio que se esbagaçou todo ali no mar, né, devido ao naufrágio ali. Mas nenhum foi morto por causa desse naufrágio, porque Deus, né, enviou o seu anjo e falou para Paulo: eu, né, guardei a vida de todos os que estão com você. Então o Senhor que guardou, o Senhor que poupou. E ali Paulo, chegando naquela ilha, foi muito bem tratado, muito bem
cuidado ali pelas pessoas bem receptivas, né? Eles fizeram uma fogueira para aquecê-los, porque estava fazendo frio e chovendo. E a palavra do Senhor nos fala que o nome da ilha era Ilha de Malta. E aí, meus amados irmãos, Paulo, ele foi pegar alguns gravetos, né, para estar jogando no fogo, para ajudar, né, a aumentar o fogo, né, e aquecê-los. Quando uma cobra agarrou na mão de Paulo, o mordeu. E as pessoas que estavam ali naquela ilha começaram a falar entre si, os moradores daquele lugar, que Paulo, né, com certeza poderia ser um criminoso, né, um assassino, porque eles achavam que aquela cobra que mordeu Paulo iria matá-lo. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que aquela cobra, ela era muito venenosa, meus amados irmãos. Por quê? Porque quando a gente conhece uma cobra e sabe que ela não é venenosa, a gente não fica assim temeroso achando que a pessoa vai morrer, entendeu? E quando a cobra é venenosa, as pessoas falam logo, não tem jeito, aí vai morrer, ou então, né, só Deus vai fazer um milagre. Então, a gente entende com essa fala desses homens que aquela cobra era venenosa, porque Paulo, né, estava ali picado pela cobra, mas ele sacudiu a cobra dentro do fogo, ela soltou da mão dele e ele nada teve, não sentiu nada, mas os homens diziam isso entre si, achando que ele iria acabar se inchando, né, o corpo, em um determinado tempo que fosse passando, ou que ele a qualquer momento cairia duro, cairia morto ali no chão, né? Mas isso não aconteceu, porque o Senhor guardou a vida de Paulo. Olha só que maravilha, né? Mas Paulo não ficou desesperado, Paulo não ficou entristecido, não se desesperou em momento algum, ele acreditou. Paulo, ele não sofreu dano algum, meus amados irmãos, mas ele apenas ficou em paz com Deus. E aquela cobra, apesar de mordê-lo, não fez mal algum para ele. E aí aqueles homens começaram a falar entre si, esse homem é um Deus, porque eles achavam assim, né? A cobra o picou e nada aconteceu com ele, então ele é um Deus. Eles começaram a endeusar Paulo, mas na verdade era o Espírito do Senhor que estava na vida de Paulo, né? Paulo era um homem de Deus, um servo do Senhor verdadeiro e fiel. E ali eles puderam ver, né, a vitória de Paulo. Eles achavam que Paulo ia morrer naquela situação, mas Paulo não morreu, porque quem guardava ele era o Deus vivo que ele servia. Assim é na minha e na tua vida, meus amados irmãos. As pessoas podem olhar para nós, né, e ver a gente em uma situação difícil, em uma enfermidade, ou algo trágico nos acontecer, um acidente, alguma coisa, e achar que isso está acontecendo conosco porque nós não somos servos de Deus, né? Porque nós somos alguém ruim na vida, como aqui ele foi acusado de ser criminoso, ser assassino por causa disso. Mas, na verdade, Deus iria usar, né, esse acontecimento, né, para Paulo ser reconhecido como um homem de Deus. Porque verdadeiramente foi Deus que livrou Paulo de passar mal, de inchar, de morrer com a picada daquela cobra ali, né? Então, para você ver como faz diferença o ser humano que serve a Deus, ele foi poupado, né? Mais uma vez, Paulo ali guardado pela mão do Senhor. E assim não é diferente na minha e na tua vida. Ainda que venha acontecer várias situações de nossas vidas difíceis, né? A gente tem que continuar crendo, nunca se desesperar, porque Deus é fiel, Ele é fiel para guardar a nossa vida, a nossa saúde, em qualquer situação, né? Em qualquer circunstância, o Senhor vai estar conosco. Aquele navio ali, meus amados irmãos, quando eles viram que o navio estava querendo naufragar, eles tiraram todo o alimento que tinha dentro daquela embarcação, jogaram no mar e discutiam entre si, tentavam achar ideias que fossem mais, como é que eu posso dizer, apropriadas para que o navio não naufragasse totalmente, eles não morressem. E eles quiseram jogar os presos tudo no mar, para que o barco ficasse mais leve, a embarcação ficasse mais leve e não afundasse, né? Mas por causa da vida de Paulo, eles não puderam fazer isso. Alguns intercederam ali e falou que não precisava fazer isso, né? E Paulo, né, foi mais uma vez guardado por Deus, porque eles queriam lançar os presos no mar para, né, livrar assim o peso no barco. Mas Paulo estava ali e ele tinha Deus, então eles não puderam fazer isso, né? Isso não deu certo porque os outros não concordaram. E a gente vê aqui o agir de Deus na vida dos servos dele, ele sempre protege, né? Ainda que o barco esteja naufragando, ainda que a embarcação esteja se desmanchando em pedaços, o Senhor, Ele guarda. Os meus e os teus sonhos não vão morrer. Ainda que muitos olhem e achem que a gente está no fim, e achem que a gente está perecendo, acha que a gente não é digno de ser chamado servos do Senhor, mas os nossos sonhos não vão morrer, porque é Deus quem se encarrega deles. O Senhor é que nos dará a vitória, creia nisso, não tenha dúvida. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo foi hospedado por 3 dias junto com seus amigos na casa de um homem chamado Públio. Ele era o chefe daquela ilha,
né? E ele tratou Paulo com bondade, com amor. Ele foi para sua casa e o hospedou lá. Paulo, ao se hospedar na casa desse homem chamado Públio, conheceu o pai de Públio, que estava doente, enfermo, com febre e diarreia, ou algumas pessoas falam desinteria, né? Aqui na Bíblia está falando desinteria. Mas diarreia. E esse homem estava doente assim, enfermo, em cima da cama. E Paulo, quando soube que o pai de Públio estava doente, ele orou impondo as mãos, né, sobre a vida do Senhor que estava doente e o curou. Em nome do Senhor ele o curou, né? O Senhor liberou a cura para o pai de Públio. Então aquele homem foi curado, meus amados irmãos, pela oração de Paulo. Olha aí o propósito de Deus na vida de Paulo, né? Tirou Paulo daquele lugar onde ele estava antes, sendo interrogado, que ele estava em outra cidade. Foi levado dessa embarcação, aconteceu tudo isso para Paulo chegar nessa ilha e curar este homem que estava enfermo. E não foi só isso. Os outros enfermos daquela ilha, ao saber que esse homem tinha sido curado por Paulo, chegou até Paulo, todos vieram, né, correndo, né, conhecer a Paulo, ver o que Paulo estava fazendo. E muitos ali, a Bíblia nos fala que foi curado por Paulo. Então, olha que coisa maravilhosa. A viagem de Paulo até essa ilha não foi em vão. O Senhor tinha um propósito de cura para aquele povo, né? E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que aquelas pessoas, né, que receberam o favor de ser curadas, eles abençoaram a vida de Paulo com muitos suprimentos. Tudo que ele necessitava, eles davam para Paulo, né? E Paulo pôde seguir viagem na próxima embarcação, né? Que eles iam ser levados para outro lugar. E aí eles supriram Paulo em tudo o que Paulo precisava. Eles honraram a Paulo. A Bíblia fala que eles honraram, né? Porque vocês entendem que quando o barco naufragou, tudo de alimento que eles possuíam foi junto, né? Então eles não teriam nem o que comer. Mas estes homens aqui, por gratidão, trouxeram suprimentos, trouxeram alimentos e deram Paulo tudo que Paulo precisava. Então o Senhor supre as nossas necessidades nos momentos mais difíceis. Quando parece que tudo acabou, o Senhor chega e traz a vitória, né? Paulo estava sem mais nada, mas ele tinha o principal, que é a presença do Senhor. Todos aqueles presos estavam ali para ser julgados, para ser levados ali na presença de César. E Paulo incluído junto. Mas o Senhor nunca desamparou Paulo, né? Toda a nossa vida tem um propósito, toda a nossa trajetória tem um propósito. Tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito. A gente não sabe muitas vezes qual é, mas Deus sabe. Que nós possamos ficar na dispensação do Espírito Santo de Deus, deixando que Ele age na nossa vida, que Ele faça o que Ele bem querer. Muitas vezes a gente não entendemos os propósitos de Deus no momento, mas depois a gente entende. E Paulo foi assim, né? Ele ia tranquilamente, sem desespero. Ele ia aonde o levavam, já que ele estava sendo preso ali, né? Ele estava indo, mas o Senhor agia, meus amados irmãos, na vida de Paulo, mesmo Paulo, né, em posse daqueles que o levavam para ser preso, para ser interrogado, né? Onde ele passava, o Senhor operava através da vida dele, curando, libertando, transformando, né? Ele falava da palavra do Senhor e o Senhor usou Paulo grandemente. Então é linda essa história também, né? Leiam aí depois, porque Paulo foi um servo do Senhor, né? Fiel em todos os momentos, mesmo naqueles mais difíceis que ele passou ali, né? Sempre firme com o Senhor, confiando nos propósitos de Deus, em meio a vendaval, em meio a temporal, em meio a ondas né, tragédias no mar. Paulo continuou firme na presença de Deus. Que possamos ser como ele, nunca desanimar, nunca desistir, por causa dos problemas que nós passamos, né, das lutas que nós vivemos. Porque toda luta tem um fim. Ninguém vive na luta para sempre. A luta tem começo, mas também tem fim. E essa é a nossa alegria, saber que tem fim. Mas para ter um fim bom, que nós possamos lutar de pé na presença do nosso Deus, nunca se desviar dele, porque aí nosso fim pode ser trágico mesmo, né? Mas quando temos a presença de Deus, vencemos qualquer adversidade que surge no nosso caminho. Amém, meus irmãos? Então vamos estar orando e finalizando aqui em nome do Senhor Jesus. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, ó Deus. Pai amado e querido e fiel, obrigado por esta palavra, Senhor. Que possamos entender, meu Deus, que nada, nenhuma acusação contra nós pode nos entristecer, pode nos colocar para baixo, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus que tudo vê e sabe, Deus, as necessidades de cada um, sabe o comportamento de cada um, sabe, meu Deus, a dificuldade de cada um. O Senhor conhece, Deus, as nossas atitudes, nossas ações diante dos homens, Senhor, ainda que somos acusados, maltratados, meu Deus, mas nós temos um Deus que luta por nós e que vê a nossa trajetória e sabe das nossas intenções. Continua colocando no nosso coração o desejo de te adorar, de te servir, mesmo nos dias mais difíceis, Senhor, mesmo nos dias de luta, de adversidades, meu Deus.
Que possamos te honrar em primeiro lugar e sobre todas as coisas, Pai. Abençoa, Deus, nossa trajetória, nosso caminhar. Que nós possamos viver uma vida que te agrade, Senhor. Nós e nossos familiares, que possam ser guardados por Ti, de todo o mal e toda a trama maligna do inimigo, Senhor. Que possamos viver nossas vidas, Senhor, dedicadas ao Senhor, para fazer a Tua vontade, Deus, e aonde o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus, toma cada um nas Tuas mãos, Senhor. Eu imponho as mãos, Senhor, assim como Paulo fez com aqueles enfermos ali, curou. E eu também imponho as mãos, Senhor, te pedindo Tua bênção para a vida do povo desse canal, que está aqui inscrito. Cada pedido de oração que foi deixado nesse comentário, visita, Senhor. Se pediram, ó Deus, uma porta de emprego, que o Senhor venha estar abrindo, Deus, no tempo do Senhor. Se pediram a cura, Senhor, entra com providência nessas enfermidades, lança por terra, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre ti todas as enfermidades. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Então visita essas pessoas e cura elas em nome de Jesus, Senhor. Se não for, Deus, curadas, mas que sejam salvas. Porque no fim das contas, o que importa, Senhor, é a salvação de nossas almas. Traz libertação, Deus, transformação na vida das pessoas, na tua presença. Ah, Deus, clamo a ti, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Muitos, meu Deus, têm se desviado dos caminhos do Senhor e se entregado aos caminhos de perdição. Mas resgata estas almas, Deus, para a glória e louvor do teu nome, Pai. Que essas vidas sejam, ó Deus, encaminhadas na tua presença e que possam viver o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Deus, nossas orações, nossos pedidos. Atende-nos, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, abençoa nós em nome de Jesus. Fica conosco, Deus. Nos dá cada vez mais sabedoria, discernimento e entendimento da tua palavra. Abençoa o nosso dia, a nossa noite. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo, e até o próximo vídeo.